Como sabemos, o acesso e análise da informação é um aspecto fundamental para a boa gestão da empresa. Então, depois que nós entendemos todo aquele passo a passo referente ao módulo de vendas, agora você já pode emitir aqueles relatórios que façam sentido à sua operação. Vale ressaltar que, devido a algumas particularidades das empresas, você tem toda a possibilidade de personalizar os seus relatórios dentro do nosso ERP Home. Claro que isso acontece de uma maneira extremamente simples, tornando ainda mais eficiente toda a sua operação. Então, para realizarmos a emissão deste relatório, acessando o módulo de vendas, no menu suspenso, nós temos um item específico chamado Relatórios. E aqui eu já consigo visualizar estes relatórios separados por pedidos e remessas, curva ABC de produtos, faturamento, remessas faturadas. Então, basta que eu selecione um destes relatórios para realizar esta emissão. No meu caso, selecionei o meu relatório por produto e o sistema direciona a uma tela como esta, justamente para que eu possa informar o período que eu desejo analisar. Então, clicando nesta setinha, eu indico se eu desejo utilizar um período do dia de hoje, os últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, todos os períodos ou até mesmo um período específico, onde eu vou determinar a data de início e a data de término para realizar esta análise. Depois que nós indicarmos este período, clico em executar e o sistema gera este relatório, trazendo à nossa tela todas estas informações. Então, agora que o nosso relatório ele foi gerado, vale lembrar que caso você tenha ali nas suas configurações aquela opção de gerar relatórios de maneira consolidada, clicando aqui em Minha Empresa, você tem toda a possibilidade de aplicar filtros e selecionar quais são os aplicativos que você deseja analisar as informações de maneira consolidada. Com isso, clico em Aplicar e todas estas informações serão exibidas em nosso navegador. Ainda ao lado, posso aplicar um filtro referente à operação, onde eu indico quais operações que eu desejo analisar, clico em Aplicar. Posso também conferir a situação e aqui, depois que nós sinalizarmos todos estes filtros, clico em aplicar e logo abaixo eu já consigo conferir detalhadamente. Então aqui nós temos algumas colunas como a descrição por produto, posso ainda expandir este relatório, temos também a unidade, previsão de faturamento, cliente e arrastando esta barra ao lado direito do meu navegador, eu consigo conferir detalhadamente todas as minhas informações. Vale lembrar que nós ainda podemos personalizar este relatório. Para isso, clicando em Campos, o sistema direciona a uma tela como esta, onde aqui eu consigo conferir todos aqueles campos que eu posso definir como um filtro, uma linha, uma coluna ou até mesmo os valores. Caso eu queira aplicar um filtro, como por exemplo, local de estoque, eu posso realizar esta busca, seleciono aquele que faça mais sentido à minha operação e arrasto a este campo ao lado. Com isso, clico em aplicar e olha que bacana, este filtro ele já foi aplicado. Então, clicando aqui em local de estoque, eu já consigo sinalizar quais são aqueles locais de estoque que eu desejo analisar dentro deste relatório. Clico em aplicar e todas estas informações são exibidas com sucesso. Caso eu queira realizar novas inclusões, sem problema algum, clico em campos e eu já consigo realizar esta pesquisa. Então aqui eu vou localizar o meu campo chamado categoria, localizei e eu vou arrastar aqui para o quadro linhas. Desta maneira, clico em aplicar, então olha que bacana, de acordo com a nossa personalização, a minha categoria ela foi inserida com sucesso na minha primeira linha. Caso eu queira incluir outros campos, sem problema algum, clico novamente e eu posso realizar esta pesquisa. Agora eu desejo localizar o meu campo chamado CMC. Localizei o meu CMC, seleciono e eu vou arrastar aqui para minha coluna. Clico em aplicar e eu já confiro exatamente este campo inserido com sucesso. Caso eu queira realizar a remoção, clico neste item chamado campos, basta eu localizar o campo que eu desejo remover, como por exemplo este CMC atual. Dou um duplo clique e este campo ele é removido com sucesso. Clico em aplicar e todas estas informações são atualizadas instantaneamente, deixando ainda mais completo a melhor visualização do nosso relatório. Lembrando
que você ainda pode criar fórmulas para personalizar todos estes valores. Por exemplo, caso eu queira analisar ali todo o lucro da venda dos meus produtos, não tem problema algum, basta clicar em adicionar um valor calculado. Então aqui eu consigo determinar o nome da fórmula que nós iremos realizar a criação, como por exemplo, lucro por produto. Ainda abaixo eu consigo determinar quais serão os campos que irão compor esta fórmula. Então aqui eu localizei o item chamado total de mercadoria, seleciono e arrasto para este campo abaixo. Ainda aqui eu consigo determinar os meus fatores que irão compor esta operação. Então eu selecionei o total de mercadoria menos o CMC atual, arrasto para este quadro abaixo e eu ainda continuo com esta personalização. Então vou localizar o meu último campo, que é o chamado desconto. Agora que eu arrastei este campo, concluí a minha fórmula, clico em aplicar e eu já tenho esta fórmula criada com sucesso. E aqui no meu quadro chamado valores, eu consigo visualizar exatamente esta fórmula. Caso seja necessário realizar uma modificação, clico neste ícone de lápis e eu consigo personalizar, editar tranquilamente. Posso ainda personalizar estes valores, então neste caso eu desejo arrastar esta fórmula que nós acabamos de criar para o meu primeiro item. Então eu clico em aplicar e instantaneamente estas informações serão aplicadas em nosso relatório. Então aqui eu já consigo conferir exatamente aquela fórmula que nós acabamos de realizar a configuração e todos os seus valores. Então, agora que nós personalizamos, analisamos todos estes dados, eu ainda tenho toda a possibilidade de formatar este relatório. Então aqui eu posso expandir todos os campos, recolher. Quando eu indico esta opção, olha que bacana, automaticamente estas informações são recolhidas. Caso eu queira analisar, eu consigo ainda expandir tranquilamente este meu relatório, analisando todos os dados de acordo com o que nós havíamos personalizado. Também posso indicar esta formatação em listagem, formatar células, formatação condicional ou até mesmo indicar algumas opções. Ao lado, temos também a opção de gráficos, onde eu consigo visualizar estas informações em um formato de barra, barras horizontais, linha, dispersão, pizza, por exemplo, e aqui eu consigo ainda aplicar alguns filtros e até mesmo indicar como que eu desejo analisar todos estes dados. Também temos a possibilidade de analisar em barras empilhadas, barras e linhas, vários valores e até mesmo gráfico e tabela. Após conferirmos exatamente todos estes dados, posso também realizar aquela exportação. Então, clicando aqui em exportar, nós temos algumas opções como impressão, HTML, Excel, imagem, PDF, Office 365 e até mesmo fonte de dados. Realizamos a análise, realizamos todo este processo de exportação, desejo salvar este relatório, então aqui nós temos um botão chamado salvar, o sistema direciona a uma tela como esta, e aqui eu consigo sinalizar qual é o nome deste meu relatório. Então o que é bacana é que de acordo com a minha operação, eu consigo atribuir aqueles nomes que façam mais sentido à minha operação. Ainda aqui tenho toda a possibilidade de compartilhar este relatório, de modo que eu indico como eu desejo realizar este compartilhamento. Posso compartilhar com todos os usuários do meu aplicativo ou até mesmo com apenas um único usuário. Então, clicando nesta setinha, eu já consigo selecionar aquele que faça mais sentido à minha operação. Então, clicando em confirmar, o sistema salva este relatório e a gente já consegue visualizar detalhadamente todas essas informações em nosso menu suspenso. Então, passando o mouse no módulo de vendas, no menu suspenso, aqui em meus relatórios, ao lado direito do nosso navegador, eu já consigo conferir aqueles relatórios que nós personalizamos e com os nomes que nós representamos. Basta eu selecionar e eu irei conferir todas aquelas informações de uma maneira extremamente simples e eficiente. Viu como é simples realizar a personalização do seu relatório? Desta maneira você consegue descomplicar ali toda a sua operação e analisar cautelosamente todos os dados de acordo com o que você já está acostumado a trabalhar.